Vamos orar. Pai amado, no nome de Jesus, o teu grandioso e eterno Filho, é neste nome que nós nos reunimos mais uma vez, clamando a tua graça, clamando por tua misericórdia. Que o Senhor venha nos ajudar, para que mais uma vez, debaixo do teu nome, nós venhamos tocar a realidade e a vida da tua palavra. Pedimos o teu Espírito Santo, que nos ajude mais uma vez. Pedimos ao teu Santo Espírito, Pai, para que ilumine a nossa mente, para que tenhamos sabedoria e revelação daquilo que tu queres falar a nós. Nos capacita a tocar de maneira viva a tua palavra. Senhor, nos ajude. Em nome do teu Filho Jesus, nós te rogamos, Pai. Amém. Meus amados em Cristo, vamos dar continuidade ao nosso estudo aqui de 1 Timóteo. Estamos vendo o capítulo 3 e o versículo 15 da primeira epístola. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Vamos começar a partir do 14. Diz assim: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique cientes de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Nós estamos na terceira parte desta lição. Eu creio que todos aqueles que estudaram desde o início, esta lição, a 19ª, a 20ª e agora a 21ª, é isto mesmo. Então, todos que estudaram essas lições, puderam ver que seguimos de maneira doutrinária a exposição desses textos. Por isso, quero recordar com vocês um pouco para que nós venhamos avançar. Começamos aqui no capítulo 3, versículos 14 e 15, depois fomos para Gênesis capítulo 28, depois 1 João capítulo 1, depois o capítulo 2 e o capítulo 14. Mais à frente, eu vou colocar em forma de proposições todos esses textos, tanto para relembrar vocês, como para ajudar aqueles que não ouviram essas palavras e se quiserem fazer alguma anotação. Então, irmãos, irmãs, hoje nós vamos dar um passo a mais. Com a ajuda do Senhor, nós queremos entender mais alguns detalhes acerca deste assunto, a igreja como a casa de Deus. Convido vocês para abrirem suas Bíblias aqui no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Há uma maravilhosa exposição aqui acerca deste assunto. Aqui nós vamos ver o caráter celestial da igreja como a casa de Deus. O caráter celestial da igreja como a casa de Deus. Não vamos ler todos os textos. Quero fazer uma exposição panorâmica deste capítulo, para situar vocês, e depois vamos tocar os textos principais. Aqui Pedro está na cidade de Jope, e há um outro cenário, nós podemos colocar aqui dois cenários. O primeiro acontece em Cesareia, na casa de Cornélio. Ele era um comandante de uma guarda romana, composta por 600 homens, e esse Cornélio, que era uma autoridade romana, ele teve uma grande experiência com Deus. Segundo a Bíblia, ele era um homem temente a Deus, ele dava suas esmolas ou ajuda aos pobres, e também orava a Deus. Mas ele não conhecia a realidade do Evangelho,
Ele não conhecia a pessoa e a obra de Cristo. Ele era apenas um prosélito, alguém que conheceu a Deus mediante o judaísmo. Bom, Deus se revela para ele de maneira tão especial e fala com ele e diz a ele enviar homens à cidade de Jope, aonde estava Pedro. No outro dia, Pedro, provavelmente no horário do almoço, ele sobe ao terraço e ali ele tem uma experiência. A Bíblia chama de êxtase, aqui no livro de Atos. Eu gostaria que vocês pudessem, por favor, olhar esses textos comigo. Vamos ver a partir do versículo 9, do capítulo 10 de Atos. No dia seguinte, indo eles a seu encontro, e estando perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, cerca de meio-dia. E tendo fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava algo, sobreveio-lhe um êxtase. Eu quero que você note essa expressão êxtase. É um termo que ocorre 7 vezes em todo o Novo Testamento. Observe isso. É um termo que ocorre 7 vezes em todo o Novo Testamento. Se você observar os textos onde essa palavra vai ocorrer, são os Evangelhos e o livro de Atos, somente isto. Mas o que eu quero lhes mostrar, por exemplo, Atos capítulo 5, versículo 42, é o primeiro texto onde ocorre esta palavra. Ali você vai ver a frase, sobremaneira admirados. Gostaria que vocês guardassem isso. Sobremaneira admirados. No capítulo 16, versículo 8, diz assim, possuídos de temor e de assombro. Essa palavra assombro, Atos 16, 8, essa palavra assombro é a palavra êxtase. Depois, Lucas, capítulo 5, versículo 26, vocês vão encontrar a frase, todos ficaram atônitos. Essa expressão, essa palavra atônitos, é a palavra êxtase. E depois, o livro de Atos, capítulo 3, versículo 10, onde diz, se encheram de admiração e assombro. Todos esses textos, nós vamos encontrar a palavra como está no original. E é importante vocês observarem isso, porque alguns gostam de usar a Bíblia para mistificar sua mensagem. Isso é perigoso. Alguns podem buscar nesta palavra meios para argumentar algum tipo de experiência paranormal. Nada disso. Claro, é uma experiência sobrenatural, porque a vida cristã, ela deve ser naturalmente sobrenatural, e deve ser sobrenaturalmente natural. Agora, irmãos e irmãs, observe isso, quando você estuda o significado do termo êxtase, que seria o termo correto no original, fala de um ato de lançar a mente fora do seu estado normal. É como se fosse uma alienação da mente, promovida por algum tipo de emoção repentina, e a pessoa sentisse como se fosse transportada para fora de si. Isto é o que significa o texto no grego para êxtasis, como está aqui nesses textos que eu citei para vocês. Então, como foi essa experiência de Pedro? Ora, vamos observar, versículo 11, viu o céu aberto. Eu gostaria que você gravasse essa frase, céu aberto, porque se vocês se lembrarem muito bem, quando nós estudamos Gênesis 28, aquela experiência que Jacó teve em Betel, a Bíblia diz que, naquele momento que ele viu aquela escada que tocava a terra aos céus, ele viu que os céus abertos, no alto estava Deus, e não sabemos se era uma teofania divina, ou se era uma manifestação de Cristo, uma teofania cristológica, o que provavelmente tenha sido. Então ele vê ali, e ele diz depois, que aquele lugar é a casa de Deus, é a
porta dos céus. Versículo 17, do capítulo 28, é a porta dos céus. Então guarde isto. Ele vê aqui o céu aberto. O céu aberto na terra, espiritualmente falando, é uma figura da igreja. Nos estudos passados, nós vimos sobre isto, que os céus abertos é uma figura da igreja. Existe um lugar no universo onde o céu está aberto. O único lugar aonde o céu está aberto é na igreja do Senhor Jesus. A igreja é o lugar aonde os céus e a terra se encontram. Então, meus irmãos, irmãs, observe mais. Viu o céu aberto, e que descia algo semelhante a um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas. É como se ele descesse em forma de uma tenda. Aí diz, e nele havia todos os quadrúpedes e répteis da terra e aves do céu. E ouviu-se uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Comer na Bíblia, aqui é sacrificar para comer. Comer na Bíblia é ter comunhão. E Pedro disse, de nenhum modo, Senhor, porque jamais comi coisa alguma impura e imunda. Com certeza ele viu ali, no meio de todos aqueles quadrúpedes, animais que ele, como um judeu religioso ainda, jamais comeria. A segunda vez, a voz lhe falou, ao que Deus purificou, não faças tu impuro. E aconteceu isso por 3 vezes, e logo o lençol foi recolhido ao céu. Agora observe, por favor, versículo 17. Enquanto Pedro estava consigo, observe essa palavra, perplexo. Essa palavra no original fala de uma pessoa que está totalmente desorientada. Gostaria que vocês guardassem isso. Pedro ficou completamente desnorteado, desorientado, completamente perdido. O sentido é tão forte, é de uma pessoa que está perdida, desorientada, sem saber o que fazer e que decisão tomar. Ao terminar aquela experiência, Pedro não sabia o que fazer, não sabia que decisão tomar. Ele estava perplexo. Irmãos, vamos parar por aqui, porque a sequência agora, vocês sabem, nesse momento de perplexidade, perdido, sem saber o que fazer, aqueles homens vindo da casa de Cornélio, chegam até Pedro, e conta para ele o que aconteceu, e que ele deveria ir a Cesareia. Cesareia não era tão longe assim, de Jope, uma viagem de quase um dia, a pé, claro. Então eles seguiram, e foram para Cesareia, aonde estava Cornélio. Agora tem um detalhe muito especial, que só o Espírito Santo pode colocar na Bíblia, irmãos, para nos ajudar. Olhe bem, por favor, vamos aqui para o versículo 24, do capítulo 10. No dia seguinte, entraram em Cesareia, e Cornélio estava esperando, tendo ouvido seus parentes, tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro entrou, saiu Cornélio ao seu encontro, e prostrando-se aos seus pés, adorou-o. Mas Pedro levantou, dizendo, levanta-te, pois eu também sou homem. E falando com ele, entrou e achou muitos reunidos. Eu gostaria que você observasse essa frase, entrou encontrando muitos reunidos ali. É assim que está na sua Bíblia, na revista atualizada, eu creio que na corrigida fiel também está essa frase. Entrou encontrando muitos reunidos ali. Tem essa frase aí? Eu queria que você sublinhasse a palavra encontrando. Sabe por quê, irmãos? Ela é a chave para você entender aquela palavra perplexidade. Se possível for, tente na sua Bíblia ligar essas duas palavras. Porque quando você estuda essa palavra encontrando,
O termo no original é eurisco, sabe o que significa? Achar aquilo que buscava. Quando Pedro chegou ali, ele estava perplexo ainda. Ele não sabia o que estava por acontecer. Ele tivera uma grande experiência. Ele estava ainda tomado de perplexidade, cheio de interrogação. O que era aquilo? Que lençol grande era aquele? O que significava todos aqueles animais? Alguns que eram impuros. A voz lhe falou por 3 vezes. Ele rejeitou aquilo. Mas ele sabia que era de Deus. Então você consegue ver o quadro? Ele está tomando de perplexidade. Quando ele entra na casa, lhe sai aquele homem ao encontro, prostra os seus pés, adora-o, e diz: levanta-te porque sou homem como você. Mas quando Pedro levanta o rosto, ele vê uma multidão. Aí diz: agora eu entendi. Agora eu compreendi que aqueles animais são esses gentios. Porque os judeus jamais iriam imaginar que Deus iria incluir os gentios na igreja. Até ali eles achavam que a igreja era judaica. A igreja era uma reforma do judaísmo. Irmãos, aquilo para Pedro foi algo tão surpreendente. Porque quando Pedro vai expor a pessoa e a obra de Cristo, você olha a mensagem dele aqui, diz que o Espírito Santo nem esperou Pedro terminar, ele já desceu, ele se derramou sobre aquelas pessoas. Que experiência foi aquela na casa de Cornélio? Mas, irmãos, eu estou contando tudo isso para vocês, mas o meu enfoque, o meu encargo não é esse. Não é lhes contar essa história, até porque ela está bem visível aí. Apenas fiz esta exposição aqui para poder ter um pouco de luz e mostrar a vocês também o grande significado da leitura, a sua importância. Mas existe algo muito especial em tudo isso, é a visão que Pedro teve. Porque, irmãos, irmãs, todos nós sabemos que Pedro teve uma grande visão. O Senhor estava mostrando para ele algo tão especial, mas o Senhor não apenas mostrou uma visão, o Senhor trouxe a realidade da visão. E aquela visão de Pedro foi a visão que o governou. Nós sabemos que essas experiências constituem aquilo que chamamos de visão celestial. Qual é o problema das pessoas com a igreja hoje? Por que que pregar a igreja, o assunto da igreja, a realidade da igreja, a vida da igreja, o propósito eterno de Deus por meio da igreja, é uma mensagem que o povo de Deus não tem procurado ouvir e nem tampouco viver. Por que que essa mensagem tem tanta oposição? Porque ela é a verdade, ela é a visão. Satanás tem todo o interesse que o povo de Deus fique em trevas, fique na ignorância. Isso é muito grave, irmãos. Isso é grave demais. Porque a Bíblia diz em Provérbios que sem visão o povo fica desenfreado, desgovernado, emaranhado, perdido. E nós necessitamos dessa visão sobre a igreja. Essa visão que Pedro teve não é tão simples, ele ficou tão perplexo. Aparentemente é simples, um lençol baixado em 4 pontas, e ali estava todo tipo de répteis, quadrúpedes e aves dos céus. Parece uma visão simples, mas ela tinha uma voz, e essa voz é a voz divina. Essa voz diz: mata e come. Pedro sabia o que significava isto. Ele rejeitou por causa da religiosidade. Irmãos, o quanto é terrível a religiosidade, o quanto são terríveis nossos preconceitos religiosos, o quanto são terríveis dentro de nós as deformações teológicas que nós trazemos, os conceitos errados que temos, como nós carecemos de uma visão correta, como nós carecemos da doutrina correta, da doutrina divina, como nós carecemos de conhecimento, mas um conhecimento baseado na revelação do Espírito em nosso coração da palavra. Como o conhecimento natural deforma as pessoas, irmãos. E as mensagens ficam insípidas. As pessoas não sentem atração pelo que é divino, pelo que é espiritual, por aquilo que é fundamental. Ficam em torno de coisas periféricas que não produzem vida. Então, queridos irmãos e irmãs, eu quero que vocês vejam essa visão de Pedro. Porque aqui nós temos uma descrição da igreja, ela descendo dos céus.
Por quê? Porque que Pedro viu aquele lençol grande descendo. O que o Espírito Santo está falando a nós? Ali Pedro viu que a igreja, ela é celestial, ela não é produto da mente dele. Não é Pedro que edifica a igreja. Porque Pedro viu naquele exato momento que ele não era capaz, ele não era suficiente para edificar a igreja. Porque Deus já tinha feito tudo na casa de Cornélio. Pedro tinha apenas que dar um testemunho daquilo que Deus havia feito. Pedro não fez nada, apenas testificou o que o Senhor havia feito. Mas irmãos, preste atenção nisso. Eu quero, com a ajuda do Senhor, levá-los a meditar em águas mais profundas aqui. Nós precisamos conhecer o caráter celestial da igreja. Se nós não conhecemos o caráter celestial da igreja, se nós não conhecemos a igreja segundo a mente de Deus, nós vamos fracassar, irmãos. Nós podemos ter até, aparentemente, uma doutrina correta, uma visão correta, conceitos corretos, mas nós podemos falhar na realidade, porque tudo isso pode se tornar apenas religiosidade morta em nossas vidas. Nós precisamos de uma mensagem que nos cative, que nos transforme, que nos quebrante. Uma mensagem que nos leve a viver a vida cristã com seriedade. Eu sei que quanto mais você vê da igreja, eu percebo que isso nos torna muito mais firmes, muito mais contundentes com a pregação do Evangelho. Isso nos torna muito mais firmes com aquilo que nós cremos. Então, irmãos, eu quero lhes mostrar algo, mas antes disso, eu gostaria de colocar 6 proposições para vocês, e a partir dessas proposições, caminhar num terreno seguro. Eu creio que somente assim nós poderemos, com a ajuda do Espírito Santo, entender agora a igreja num plano mais alto. Então vamos a cada uma das proposições. A primeira proposição, ela está no texto base desses estudos, é 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. Então ali nós vamos ver que a igreja, ela é a casa de Deus. E a igreja como a casa de Deus, ela é, olha essa proposição, ela é a coluna e baluarte da verdade. Para que serve uma coluna? Uma coluna, ela serve para sustentar. Então, em primeiro lugar, a coluna serve para sustentar. E a igreja está aqui, a igreja, irmãos, ela está aqui na terra. Olha o que diz Mateus capítulo 18, versículo 18. O que for ligado na terra, terá sido ligado nos céus. O que for desligado na terra, terá sido desligado nos céus. Irmãos, que coisa impressionante é isto. É o que nós vemos sobre a coluna. Ela está aqui para ligar, para sustentar. Mas ela não é somente uma coluna, ela é baluarte. O baluarte serve para quê? Para proclamar. Ela proclama aquilo que ela sustenta. A igreja não prega ela mesma. A igreja não prega programas. A igreja não prega entretenimento. A igreja prega Cristo, sua pessoa e sua obra. Entende, irmãos? Nós não temos campanhas disso, campanhas daquilo. Nós não temos formas de entreter, de encher esse lugar em troco de um evangelho barato. Nós estamos pregando um evangelho genuíno, um evangelho verdadeiro, um evangelho que aponta para Cristo, um evangelho que exalta a pessoa e a obra do Senhor Jesus. É isso que a igreja tem que proclamar, porque ela é coluna, mas ela é baluarte. Essa é a primeira proposição. A segunda proposição está aqui em Gênesis, capítulo 28, versículo 17. Então a igreja, na primeira proposição nós vimos que a igreja é o quê? A casa de Deus. Então se ela é a casa de Deus, aqui em Gênesis 28, versículo 17, vai nos dizer que ela é a porta dos céus. Ah, irmãos, isso é grande demais. Isso tem que nos impressionar. Perceba isto. A igreja é a porta dos céus. Só existe uma porta dos céus em todo o universo. Nós não sabemos, nem conseguimos dimensionar todos os limites do universo, porque é grande demais. Tudo que o homem descobriu é apenas uma vírgula de tudo aquilo que significa todo o universo criado por Deus. E quando você consegue enxergar a Terra no espaço, ela é tão pequena. Ela é tão pequena.
Agora imagine, irmãos, que nesse planeta tão pequeno, que para mim é o mais lindo de todos, Deus colocou lá o seu testemunho, Deus colocou a sua casa. Aquilo que Salomão diz é profundo demais. Os céus que são céus não podem te conter, muito menos esta casa que eu construí. Isso é profético, irmãos. Isso é profético. Ele está dizendo, os céus não podem te conter. Como que os céus não podem conter? Porque não pode, irmãos. Porque ele não pode ser contido por nada. Deus não pode ser contido por nada, mas ele quis ter uma casa. Ele quis ter um lugar para o seu prazer. Por isso a igreja é chamada casa de Deus. Irmãos, pense no significado dessa frase. Pense no peso dessa frase. Pense nisto no pensamento de Deus. Irmãos, eu quero dizer para vocês, nós só estamos no primeiro degrau daquilo que o Senhor tem para nos falar. Ora, comece a ver isso. Essas proposições é somente a moldura do quadro. Quando você olha o quadro, irmãos, quando você olha o quadro, você fica olhando a moldura. Acho que a moldura, se a gente presta atenção nela, deve ser a última coisa. A primeira coisa que você olha é o quadro, né? Se isso aqui é glorioso, eu quero dizer para você que é só a moldura. O que o Senhor tem para nos levar ainda mais profundo do que isso. Nós precisamos entender aquilo que nenhum filósofo, nenhum estudioso, antropólogo, cientista, sociólogo, psicólogo pode entender. E isso só pode ser entendido e explicado na igreja. Existem 3 perguntas que os cientistas fizeram, os filósofos fizeram, e ainda fazem, e ninguém consegue responder. Primeiro, de onde viemos? Da onde viemos? A segunda, por que estamos aqui? E a terceira, para onde vamos? Irmãos, os filósofos fizeram essas perguntas desde a antiguidade. Eles só fazem as perguntas, eles não dão resposta. Se você ler o livro de Gênesis, você vai saber de onde viemos. Se você ler o livro de Apocalipse, você vai saber para onde iremos. Se você ler Êxodo até Judas, você sabe por que nós estamos aqui. Sabe ou não sabe, irmãos? Sabemos. Nós sabemos. Isso só pode ser entendido, irmãos, na vida da igreja. Você entende? Então, irmãos e irmãs, preste atenção nessa segunda proposição. A igreja é a porta dos céus, porque ela é a casa de Deus. A terceira proposição, a igreja como casa de Deus, ela é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Onde que nós vemos isto? No Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 43 até o 51. Lembra aquela experiência do Senhor Jesus com Natanael? Quando Natanael chegou, o Senhor Jesus disse, eis aí um israelita que não há dolo. Ele diz, como tu me conheces? Ele diz, eu te vi. Natanael ficou impressionado com isso, porque o Senhor contou onde foi que o tinha visto. Ele ficou impressionado, o Senhor disse, você está impressionado porque eu disse que já tinha te visto? Coisas maiores do que essa verás. Vereis o quê? Céu aberto. Vereis o céu aberto. E os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Irmãos, que passagem é essa? Essa não é a passagem de Gênesis capítulo 28? Quando Jacó viu aquela escada que tocava os céus, da terra aos céus, e os anjos subindo e descendo. Agora o Senhor está dizendo, eu sou aquela escada. E vocês verão o mover ascensional a partir de agora. Está vendo, irmãos? Os céus vão se abrir e vocês vão ver coisas maiores. Então aqui nós temos a terceira proposição. A igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. Todos esses assuntos já foram ministrados nas mensagens anteriores. Vamos para a quarta proposição. Está aqui no capítulo 2 do Evangelho de João. Os versículos 13 a 21. Aqui você tem a igreja como a casa de Deus. E em primeiro lugar você tem Cristo, o lugar do prazer e da satisfação do Pai. Então esse é um acontecimento muito especial. Nosso Senhor chega na porta do templo, encontra aqueles que vendiam os animais para o sacrifício e também aqueles que trocavam dinheiro, os cambistas. Então ele pegou as orragas, expulsou todos eles, derramou o dinheiro dos cambistas pelo chão
e disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Derrubarei este santuário, este templo, em 3 dias o reedificarei. Se você olhar a palavra templo no versículo 14, e depois olhar a palavra templo no versículo 19, me corrijam aí se eu estiver errado, essas palavras são diferentes. Em português você não nota, templo e templo. Mas a primeira palavra fala de um lugar separado para oferecer sacrifício. Mas a outra palavra que ele diz: derrubarei este templo. Aqui a palavra é naos, lugar santíssimo. A melhor explicação para isso está no livro de Apocalipse, no capítulo 21, quando fala santuário da morada do Altíssimo. É esta palavra. Então, aqui ele diz: derrubarei este templo, e em 3 dias o reconstruirei. Esta palavra aí, a tradução dela é ressuscitarei. Assim está no original. Lindo isso, não é, irmãos? Aí eles não entenderam, porque aquele templo foi construído durante 42 anos. Como ele iria reedificá-lo em 3 dias? Aí João coloca o detalhe primordial. Ele fazia referência ao templo do seu corpo, porque em primeiro lugar, ele era a morada do Pai. Era nele que o Pai habitava. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Ele é o lugar da morada do Altíssimo. O Pai o habitava. Ele era a casa do Pai. Agora nós vamos para mais uma proposição, a quinta, que está aqui no capítulo 14 do Evangelho de João, os versículos 1, 2 e 23, que vai complementar esta visão do capítulo 2. Aqui o nosso Senhor, ele diz para os discípulos: não turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Ele vai usar a mesma frase que ele usou no versículo 19, aqui do capítulo 2, casa de meu pai. Me corrijam aí se eu estiver errado, porque eu não estou lendo aqui, posso esquecer um detalhe. Ele diz: na casa de meu pai há muitas moradas. Então, não apenas uma única morada, mas muitas moradas. E o versículo 23 vai nos ajudar a entender essas muitas moradas. E diz: se alguém me ama, o Pai, se alguém ama a minha palavra, o Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Então, quem são essas muitas moradas? Nós. Porque a igreja agora, a igreja, veja essa proposição, ela é a habitação de Deus, o lugar da sua morada, o lugar do seu prazer. Em Cristo, isto se tornou possível, porque agora nossa vida e a vida de Cristo foi misturada em uma só vida. Ele é o cabeça e nós somos o seu corpo. Esta é uma relação orgânica. E nesta relação orgânica, nós nos tornamos habitação do Pai. Assim como Ele é a habitação do Pai, em primeira instância Ele era aquela habitação do Pai, hoje também nós somos partes desta habitação. E a última proposição é o que nós acabamos de ver aqui em Atos, capítulo 10, versículos 9 a 16. A igreja, como a casa de Deus, ela tem a sua natureza e o seu caráter celestial. Então, queridos, eu coloquei isso para vocês, para que nós pudéssemos com segurança avançar em águas mais profundas deste assunto, porque assim eu considero. Amados irmãos e irmãs, nessas 6 proposições, nós podemos ver o significado extraordinário da igreja, a sua singularidade. Ela é única. Ela é única. Se você observar todas as 7 maravilhas do mundo, se você olhar pelo universo, todas as belezas indescritíveis do universo, mas se você pudesse ver a igreja segundo o plano de Deus, propósito de Deus, segundo a mente de Deus, você saberia que todas essas belezas do universo iriam se empalidecer diante daquilo que é a igreja na mente de Deus. Toda a beleza do universo, toda a beleza das 7 maravilhas do mundo seriam ofuscados pela beleza, pelo significado e pela glória da igreja.
Mas nós temos que entender alguma coisa, irmãos. Daqui a pouco eu dizia para vocês sobre as perguntas que os filósofos, os cientistas, os antropólogos, os arqueólogos, os grandes estudiosos sempre fazem. De onde viemos, por que estamos aqui, para onde vamos. Se você conhece a igreja, o que é o propósito eterno de Deus através da igreja, você consegue responder. Como já lhes disse, o livro de Gênesis vai mostrar de onde viemos, Apocalipse para onde vamos, Dias da Judas, nós sabemos por que estamos aqui. Mas isso é muito simplório, irmãos. Será que nós conhecemos a mente de Deus por esses livros, através desses livros? Será que nós conhecemos o propósito eterno de Deus através da sua igreja nesses livros? É muito importante, irmãos, a gente pensar sobre isso. Porque uma das terríveis obras do diabo, do nosso inimigo, é tentar diminuir o significado da igreja. É tentar diminuir, minimizar a definição daquilo que é a igreja. Alguns têm procurado tornar a igreja uma instituição, uma denominação, uma religião. A igreja não é religião, a igreja não é denominação, a igreja é o corpo orgânico de Cristo. Então escute bem, a igreja não é instituição, a igreja não é organização, a igreja não é religião, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a expressão do testemunho de Deus na terra. A igreja é a porta dos céus, aqui nesta terra. É o lugar aonde Deus se expressa. É o lugar da habitação de Deus, é o lugar da satisfação de Deus. Estão compreendendo, irmãos? Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a igreja, na mente de Deus, é algo muito sublime. Mas quero avançar com vocês. Nós sabemos que o propósito de Deus, ele é de eternidade a eternidade. Quando é que o tempo começa? Na verdade, na eternidade passada, Deus estava descansando. O tempo só começa quando Deus trabalha. Então Deus está trabalhando. Por isso nós temos o tempo. O tempo tem a ver com o trabalho de Deus. Mas na eternidade passada, Deus vivia satisfeito em si mesmo, na comunhão eterna com seu próprio Filho. Esta íntima comunhão, nós sabemos que foi descrito pelos pais capadócios como pericorese, dançar em torno. Aquela íntima e gloriosa comunhão que havia entre as três benditas pessoas da eternidade, da triunidade divina. Mas agora nós temos que entender algo, irmãos, algo muito extraordinário. O propósito eterno de Deus através da sua igreja, do seu povo. Primeiro, eu quero que vocês observem alguns textos. Vamos tentar, pelo menos, introduzir este assunto. Eu tenho pouco tempo, mas eu quero apenas introduzir, e na próxima oportunidade nós vamos adentrar mais. Mas, por favor, olhe Gênesis capítulo 1, versículo 1. Vamos tentar entender algo aqui. Gênesis 1, 1. Está assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. É um texto muito conhecido. Agora, por favor, Apocalipse capítulo 21, versículo 1. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já passaram. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, se vocês colocam esses textos juntos, será que nós não temos algumas perguntas para fazer? Veja, no princípio criou Deus os céus e a terra. Agora, por que haverá necessidade de um novo céu e de uma nova terra? A resposta está no versículo 2, é óbvia, aí de Gênesis 1. Mas se você observar, eu gostaria que você anotasse, por exemplo, Isaías capítulo 51, versículo 16. Diz assim: em tua boca, guarde esse texto, em tua boca põe as minhas palavras, e com sombra de minha mão eu te cubro, para que, aqui na minha versão, Reina Valera, não está, esse versículo não está
em conformidade com os melhores textos, embora é uma Bíblia que eu respeito muito, vocês sabem disso. Mas o texto está assim: estenda novo céu. Está vendo? Estenda novo céu para fundar a terra e para dizer a Sião: tu és o meu povo. Então, estenda um novo céu. Vamos ler outros textos, por exemplo, mais à frente aqui em Isaías. Isaías, capítulo 65, versículo 17. Diz: porque eis que eu criarei novos céus e uma nova terra, e do primeiro não haverá memória, nem virá mais ao pensamento. Por favor, capítulo 66, versículo 22. Porque como os novos céus e a nova terra que eu faço permanecerão diante de mim, diz o Senhor, assim permanecerão a vossa descendência e o vosso nome. E por último, 2 Pedro capítulo 3. Versículo 13. Mas esperamos, segundo a sua promessa, novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Irmãos, irmãs, não é interessante tudo isso? Então, primeiro nós vemos que Deus criou os céus e a terra. Apocalipse 21, versículo 1, diz que haverá um novo céu e uma nova terra. E vimos todos esses textos onde o Senhor promete criar novos céus e nova terra. Por quê, irmãos? O que aconteceu? Eu penso que muitos de nós talvez nunca fizemos essas perguntas. O que aconteceu? É lógico que temos aquele pensamento básico sobre a rebelião de Lúcifer, sobre o pecado do homem, mas isso não é tão simples, irmãos. Nós precisamos meditar em algo muito sério, que tem a ver com o propósito de Deus por meio da sua igreja, o que Ele vai fazer, entende? Nós vimos por todas estas 6 proposições, o caráter da igreja, sua natureza, o que ela significa na mente de Deus, como coluna, como baluarte, como porta dos céus, como lugar onde os céus e a terra se encontram, como a morada de Deus, da sua satisfação, tendo o seu caráter celestial. Será que isso é simplesmente doutrina? Não, irmãos. Tem um propósito glorioso por detrás de tudo isso. O que Deus vai fazer, Ele fará por meio da sua igreja. Então nós temos que ver algo interessante aqui, e quero chamar a sua atenção para isso. Volte comigo em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Talvez algo que você nunca tenha pensado, porque aquilo que nós procuramos descobrir sobre o universo, geralmente nós procuramos descobrir a partir dos cientistas, aquilo que os cientistas definem acerca do universo, aquilo que eles falam acerca do universo. A nossa mentalidade sobre os céus e a terra é de acordo com o pensamento científico. Isso não é o melhor caminho, irmãos. Esse é um caminho que, biblicamente, você não vai aprovar, porque não é assim, irmãos. Não é assim que você deve estudar. Nós temos que estudar primeiro. Nós sabemos que tudo que os cientistas descobriram até agora sobre o universo é uma vírgula de tudo aquilo que é o universo. E vocês sabem que existem, pelo menos, mais de 10 descobertas científicas, que elas aconteceram 1000 anos depois que a Bíblia já havia falado. Você sabia disso? Os jovens sabem, né, Yuri? Sabem muito bem porque estudaram aqui comigo. Nós estudamos 11 descobertas científicas, que estão na Bíblia, e elas só ocorreram 1000 anos, ou quase 2000 anos, depois que a Bíblia disse. Não é uma vergonha, irmãos? Para os cientistas, é claro. Eles descobriram nada, a Bíblia já dizia. Então você tem que prestar atenção nisso. Se nós temos que entender alguma coisa sobre conhecimento, sobre o universo, primeiro é a Bíblia. Você vê, irmãos, até pouco tempo os cientistas diziam que a luz cósmica que surgiu no universo, produzida pelo Big Bang, foi em forma de explosão. Agora descobriram que não era em forma de explosão, é em forma de expansão. Isso é uma coisa muito antiga, irmãos. Moisés sabia disso, porque quando Moisés escreveu haja luz, a composição gramática dessa frase é em forma de expansão, a luz surgiu em forma de expansão. Como que os cientistas descobriram?
Percebe, irmãos? Então, nós temos que tomar cuidado ao examinar essas coisas. Primeiro devemos começar pela Bíblia. Irmãos, quando a Bíblia diz que Deus criou os céus e a terra, essa não é uma frase tão simples assim. Essa frase vai nos mostrar que os céus e a terra era o universo criado por Deus. Como que isso é significativo para nós e prático? De uma maneira muito simples. Os céus era como uma coroa da terra. A terra era como um espelho para os céus. Quando Deus criou os céus e a terra, os dois juntos, eles faziam parte de um mesmo universo criado por Deus. Tinha um propósito para isso, irmãos. Havia um propósito muito especial em tudo isso. Aquilo que nós vivemos hoje, em nosso planeta Terra, é muito diferente de tudo aquilo que Deus criou. Você sabe, em Gênesis capítulo 1, por favor, se você puder abrir, quero te mostrar um detalhe simples do que eu estou falando. Gênesis capítulo 1. Versículo 9 diz assim: disse também Deus, ajunte-se águas que estão debaixo dos céus, num só lugar, e apareça a porção seca. Assim foi. E chamou Deus a parte seca a terra, e o ajuntamento das águas mares, e viu Deus que tudo era bom. Por favor, versículo 8. E chamou Deus a expansão céu, e houve tarde e segundo dia. Eu quero que você perceba algo interessante sobre essas águas. Versículo 6. E disse Deus, haja expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Quero que você note isso. Separação entre águas e águas. Então fez Deus a expansão e separou as águas que estavam debaixo da expansão das águas, e as águas que estavam sobre a expansão. E chamou Deus a expansão céus. Você prestou atenção? Eu comecei a leitura errada, mas vocês me perdoam. O certo é como eu comecei aqui, a partir do versículo 6. Vou explicar isso para vocês. Deus criou, acima da terra, uma porção de água, como uma abóbora aquática. Para que servia isto? Para escoar os raios ultravioletas do sol. Não chovia na terra. Por isso que quando Noé pregou o dilúvio, ninguém creu. Porque não chovia, era uma relva que regava a superfície do solo. Então havia essa abóbora. Era como se um ar-condicionado estivesse ligado na terra. Percebe, irmãos? Como era aquela terra? E depois tinha as águas dos mares, dos rios. Quando veio o dilúvio, as águas do abismo, das profundidades, e esta abóbora aquática desceram sobre a terra. E aí a terra teve que ficar 23 graus fora do seu eixo, para que houvesse condições de vida. Porque se a terra tivesse no seu eixo original, irmãos, apenas uma pequena parte da terra seria habitada. Deus é muito, mas muito perfeito em sua obra. Percebe, irmãos? Como que eram as coisas? Você pode até achar que eu estou sendo prolixo em tudo isso, mas você vai entender algo muito especial depois. Então, quando você lê esse texto de Gênesis 1:1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Esse era todo aquele universo de glória que Deus havia colocado sua mente e o seu coração. É como se os céus e a terra estivessem intimamente conectados. Mas agora observa o versículo 2. A terra se tornou, porém, sem forma e vazia. Você sabe muito bem que os grandes eruditos dizem que esse texto ele foi mal traduzido. Porque aí tem duas palavrinhas chaves para você entender. Sem forma e vazia. Torrum e borrum no hebraico. Se você pegar Isaías 45:18, diz que Deus não criou a terra para ser um caos. É a palavra aí, vazia. Deus não criou a terra para ser um torrum. Ela se tornou. Olhe bem, olha o que diz. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas. Deus criou trevas? Tudo que Deus criou é bom. Por que está trevas aí? Então você tem que saber que existe uma grande separação entre os versículos 1 e 2 de Gênesis 1. Entre esses dois versículos está Isaías, capítulo 14, versículos 12 a 19,
Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 a 19. Vai tratar da queda daquele querubim celeste, com 1/3 dos anjos. Então nós vimos que essa foi a primeira grande tragédia do universo. Essa foi a primeira grande tragédia, mas não foi a maior. Mas a primeira tragédia foi esta. E com essa primeira tragédia, a terra, ela foi como que se desligando dos céus. Você pode achar que eu estou delirando, mas vamos ler o Salmo 8, porque esse Salmo 8 ele foi escrito para interpretar o capítulo 1 do livro de Gênesis. Vamos ler somente o primeiro versículo do Salmo 8. Diz assim, versículo 1 do Salmo 8: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Veja a ligação dos céus e da terra aqui nesse texto. Você sabe que aqui tem duas palavras que você tem que estudar, a palavra magnífico e majestade. Quando você estuda essas palavras no hebraico, você descobre que elas são sinônimos. Estão vendo? Quer dizer, aquilo que é magnífico dos céus, é magnífico na terra também. Onde foi que Deus colocou o seu nome? Diz, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. E expuseste nos céus a tua majestade. Só que majestade e magnífico é a mesma coisa. O nome que é magnífico na terra é o nome que é majestoso nos céus. O que ele expôs? A majestade de Deus aqui é qual? Qual é a majestade de Deus? É o seu nome. A majestade é aquilo que é magnífico na terra. Se você ler esse salmo, você vai descobrir muito bem que ele interpreta de maneira tão especial Gênesis capítulo 1. Tem uma versão alternativa que diz assim: ó nosso Senhor, a majestade e a glória do teu nome enchem completamente a terra e os céus. Por que terra e céus? Irmãos, nós passaríamos boa parte desta noite lendo textos na Bíblia que fala terra, céus, terra e céus. Por quê? Porque na mente de Deus havia uma perfeita harmonia entre os céus e a terra. Essa harmonia não podia ser quebrada, mas houve uma grande tragédia. Qual foi a grande tragédia? A queda de Lúcifer e 1/3 dos anjos. Houve um grande impacto, mas não foi a maior tragédia. Porque se você segue lendo Gênesis 1, você vê que Deus, ele começa, a partir do versículo 3, ele começa um processo de restauração, como que de recriação. Ele vai ordenando todas as coisas, ele vai estabelecendo todas as coisas. E nós sabemos que no 6º dia ele cria algo muito especial. E eu quero mostrar algo para vocês aqui, irmãos. Algo que eu acho que todos nós deveríamos perceber, aqui em Gênesis 1. Você vai ver que quando Deus cria as árvores, ele diz assim à terra, produza a terra. Aí em Gênesis 1, olha aí, quando Deus vai criar as árvores, ele diz assim, produza a terra. Então ele ordena a terra, está vendo aí? Depois ele diz assim, produza as águas, peixes, viventes, cardumes de seres viventes. Então ele diz a quem? Ele diz às águas. Mas quando ele vai criar o homem, ele diz a quem? A ele mesmo. Ele fala a ele. Não é interessante isso? Porque o homem foi aquilo de mais maravilhoso que Deus criou. Quando ele vai criar as árvores, ele diz à terra. Quando ele vai criar os peixes, ele diz ao mar. Mas quando ele vai criar o homem, ele fala consigo mesmo. Ele reúne um conselho trinitário. E neste conselho diz, façamos o homem conforme a nossa imagem, a nossa semelhança. Havia algo interior e exterior no homem que comunicava a expressão de Deus nele. Não havia nada, irmãos. Em todo o universo, não havia nada onde Deus pudesse concentrar o seu coração, como foi naquele primeiro homem. Deus decidiu criar aquele homem segundo a imagem do seu filho. Diz no versículo 27 que a imagem de Deus o criou. E em 2 Coríntios 4 diz que Cristo é a imagem de Deus. Percebe? Então você vê, irmãos, que Deus criou algo tão sublime. Foi o homem.
colocou nele o Espírito, como a faculdade mais profunda, para ser o lugar da sua atenção e da sua habitação. Mas nós lemos em Gênesis 3, que esse homem caiu. Então, quando o homem cai, irmãos, essa foi a pior tragédia no universo. Nunca ocorreu uma tragédia pior do que esta. Essa foi a pior de todas as tragédias que já ocorreram, a queda. Imagine, irmãos. Então agora nós começamos a entender que a terra é como se ela fosse se distanciando dos céus. Agora, não mais. E começa um processo do trabalho de Deus. Aí nós estudamos a história dos patriarcas, a história da nação de Israel até chegar a Cristo. Mas antes disso, você tem que ver o capítulo 28. Quando você vê o capítulo 28 do livro de Gênesis, aí você vê aquela escada ligando os céus na terra. Ah, irmãos, isso é impressionante demais. Porque o Senhor Jesus vai interpretar essa escada no capítulo 1 do Evangelho de João. Ora, você vê o significado que tem tudo isso. Porque agora ele está mostrando para nós que a igreja, é somente pela igreja que os céus e a terra podem agora entrar em perfeita conexão. Que a igreja é o lugar onde os céus e a terra se encontram. E você sabe, em Efésios capítulo 1, versículo 10, diz que Deus vai convergir todas as coisas em Cristo Jesus. Ele vai reunir de volta, a palavra ali, anakephalaiomae, convergir, ana e kephalaio, dois vocábulos, trazer tudo de volta, reunir tudo de novo. Então quando Deus reunir tudo de novo, trazer tudo de volta, e Cristo sendo cabeça, é interessante que a palavra kephalaio significa cabeça exaltado. Então a tradução desta palavra convergir é reunir, agrupar todas as coisas e colocar os pés do cabeça exaltado. Então um dia Deus vai trazer todas as coisas e Ele vai colocar todas as coisas debaixo do encabeçamento do Senhor Jesus. É aí que haverá o novo céus e a nova terra. Aí você vai ver, irmãos, o capítulo 21 e 22 de Apocalipse. Porque a nova Jerusalém, ela é coroada, porque o trono de Deus está nela. E você descobre que a nova Jerusalém é a esposa do Cordeiro. Você descobre que a esposa do Cordeiro é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Isso não é impressionante, irmãos? Isso é demais. Isso para mim é algo que está acima do nosso conhecimento, irmãos. Só o Espírito de Deus pode nos dar isso. Somente Ele. Que Deus nos abençoe.